E aí, amigos, tudo bem? Olha só, morrendo de saudade de vocês. Tudo isso vai passar rapidinho, tá? Bem, meus queridos, quando a gente fala em relação a migrações no Brasil, as chamadas migrações, tanto internas quanto externas, o Brasil sempre foi um país recheado por muitos movimentos migratórios. Falar de migrações internas é a gente falar lá do final do século XVII, início do século XVIII, quando nós tivemos o quê? A decadência da atividade canavieira. A decadência da atividade canavieira fez com que grandes transformações fossem feitas no Brasil. Até então, o Nordeste era a principal região do país. Mas o que aconteceu? O centro econômico, o centro financeiro, o centro social, o centro administrativo do Brasil sai do Nordeste e passa para o Sudeste, principalmente da cidade do Rio de Janeiro. Isso por conta da mineração. Espera aí, Aldrin. A mineração ela se deu na cidade do Rio de Janeiro, se deu no litoral? Não. A mineração ela se deu em estados interioranos, como Goiás, como Mato Grosso do Sul. Porém, todo o escoamento do ouro que tinha que ser levado para a metrópole acabava passando pelo Rio de Janeiro, pelo porto do Rio de Janeiro. Não à toa, toda essa mudança política, social, administrativa, econômica, populacional, ela acabou também fazendo com que a capital deixasse de ser Salvador e passasse a ser o Rio de Janeiro. Tornou-se a cidade mais importante do país por conta de todo esse tráfego do ouro para a metrópole. Bom, diante disso, o que acontece? Nós temos aí o primeiro grande movimento migratório do Brasil. Aí nós vamos ter principalmente nordestinos saindo tanto para o Sudeste, para o Rio de Janeiro, como também para a região ali que abrange o Centro-Oeste. Por quê? Porque era justamente a região da mineração. Não podemos esquecer Minas Gerais também, uma região muito importante nesse contexto. Então, esse, podemos dizer, é o primeiro grande movimento migratório do Brasil. Depois, séculos seguintes, a gente vai ter outros movimentos migratórios importantes. Todos eles muito aliados à questão econômica. Por exemplo, nós tivemos lá no início do século XIX a migração por conta do café. Muita gente indo para as áreas cafeeiras, saindo principalmente de onde? Do Nordeste. Mas agora também das áreas de mineração, afinal, o ouro praticamente em 100 anos se acaba no Brasil. Depois nós vamos ter, ainda em meados do século XIX, alguns surtos, como é o caso, por exemplo, da borracha na Amazônia, o que vai fazer com que muita gente também se desloque para a Amazônia, para a exploração da borracha. Mais uma vez, nordestinos saem em massa em direção àquela região para enriquecer, provavelmente depois voltar, mas consequentemente foram para aquela região. É interessante porque essa migração para a Amazônia, ela não é uma migração que se dá definitiva. É uma migração que as pessoas vão, tentam enriquecer, depois acabam voltando. Ainda no século XIX, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma mudança na zona cafeeira. Até então, o Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, era a principal região cafeeira do Brasil. Mas a partir de metade do século XIX, o que aconteceu? Nós tivemos uma mudança significante. Passou a ser o Oeste Paulista. Interessante, né? Essa mudança do ciclo cafeeiro da primeira fase, Rio de Janeiro, para o ciclo cafeeiro da segunda fase, São Paulo. Não é uma mudança só de local, de área. É uma mudança que vai muito além disso, porque nós temos o quê? No primeiro momento, Rio de Janeiro, escravidão. Agora não. Agora imigração. No primeiro momento, lombos de animais. O café era escoado através de lombos de animais das áreas produtoras até o porto. Agora não. Agora nós vamos ter o trem. Chega então a era da ferrovia, ali na segunda metade do século XIX, trazido para o Brasil pelo Barão de Mauá. Evidentemente, é no século XX que nós vamos ter as principais mudanças migratórias do Brasil. Mais uma vez, nós temos logo no início do século mais um surto da borracha, mais uma ida para a Amazônia. Mas, sem dúvida nenhuma, os movimentos migratórios mais cobrados em provas de vestibular são aqueles que estão ligados, primeiro, à industrialização. A industrialização ela contribuiu demais para movimentos migratórios. São Paulo era a principal região produtora industrial. Não só São Paulo, Rio de Janeiro também. E isso fez com que saíssem pessoas de todas as regiões em direção a São Paulo e ao Rio de Janeiro. É também salientar nesse movimento migratório do século XX,
dois outros fatos muito importantes, mas muito importantes. Década de 50, 60, Centro-Oeste. Começa uma política migratória de povoamento do interior do Brasil. Primeiro o Centro-Oeste, década de 50 e 60. Vale ressaltar aí algumas coisas importantes, como, por exemplo, construção de Brasília, fato importante para esse movimento migratório. Nordestinos foram para lá para construir Brasília, os famosos candangos, não só nordestinos, mas principalmente nordestinos, os chamados candangos. Mas nós vamos ter também, além de Brasília, a ocupação de áreas de Goiás, de Mato Grosso do Sul. Interessante é que o Mato Grosso, ele ainda não era dividido, era um estado só. A gente fala Mato Grosso do Sul, mas essa divisão só acontece na década de 70, final da década de 70. Mas aquela região toda acabou sendo povoada por conta do quê? Por conta justamente das chamadas frentes pioneiras, aquelas pessoas que iam para derrubar o cerrado e, consequentemente, fazer a chamada agropecuária, atividade que se tornou a atividade econômica mais importante daquela região. Décadas seguintes, principalmente a década de 70, 80, final da década de 60 até a década de 90, mais ou menos, nós vamos ter o quê? O povoamento da Amazônia. Duas coisas são muito importantes nesse contexto. Tá? Primeiro, Zona Franca de Manaus, 1967. Ou seja, atrair indústrias para aquela região. Com isso, não só seguravam as pessoas do norte em direção a outras regiões, como o Sudeste, mas também, de uma certa maneira, atraía pessoas de outras regiões. Então, nós tivemos movimento migratório de povoamento na região amazônica nessas décadas, 60, 70, 80. Outra coisa importante é que o Enem já cobrou isso. E o Enem, assim como outros vestibulares também cobram, cobrou de que maneira? A gente costuma dizer que existem dois momentos distintos no movimento migratório em direção à Amazônia. O primeiro momento é aquele momento marcado principalmente no século XVII, século XVI, século XVII. E esse povoamento foi feito às margens dos rios. Era um movimento de leste para oeste. Então, as cidades começaram a surgir na beira do Rio Amazonas e dos seus afluentes. Esse segundo movimento que eu acabei de falar para vocês, que acontece a partir do final da década de 60 até mais ou menos a década de 90, de uma maneira muito intensa, ele não vai ser num movimento de leste a oeste, mas vai ser um movimento de sul-norte. É um movimento, né, que vai ser sul-norte. E esse movimento sul-norte não vai se dar nas margens dos rios, ou nós vamos ter as margens dos rios como o principal fator. Não, aqui nós vamos ter as rodovias. Por quê? Porque na década de 50, 60, 70, 80, muitas rodovias foram construídas em direção à região norte, com o intuito de povoar essa região. Então é nas margens das grandes rodovias, Belém-Brasília, por exemplo, que nós vamos ter o quê? Nós vamos ter esse povoamento mais acentuado na região Amazônia, um movimento mais recente. É bom que a gente saliente que tanto no Centro-Oeste como no Norte, na Amazônia, além de nordestinos, mas o grande destaque mesmo são sulistas. Pessoas que vão vender suas pequenas propriedades no sul do Brasil e vão comprar grandes propriedades, tanto no Centro-Oeste quanto no Norte. É bom que a gente entenda que no final da década de 90, aliás, também posso destacar no final do século XX um movimento diferente, muito marcado ou consequência desse fato que aconteceu no Centro-Oeste e na Amazônia. Mas também por um outro fator interessante, um movimento migratório que sai das grandes cidades para as pequenas e médias cidades. Isso é muito interessante porque quando você pensa na urbanização do Brasil, até a década de 90 foi muito forte das pequenas e médias para as grandes cidades, formando as grandes metrópoles. Mas a partir da década de 90 a coisa muda. Isso deve-se muito à desconcentração industrial. As indústrias elas vão sair dos grandes centros e vão procurar centros menores, onde o aluguel é mais barato, onde a mão de obra é mais abundante e mais barata, aonde você tem menos violência. E as pessoas começam a migrar para essas áreas, geralmente circunvizinhas das grandes cidades. Mas cidades que tinham
principalmente um fluxo de trânsito, ou seja, através de rodovias e ferrovias aceitável, e um sistema de comunicação também aceitável, porque isso era de importância vital para que nós tivéssemos indústrias saindo das grandes cidades para as pequenas e médias cidades. Então, sem dúvida nenhuma, impostos também, vantagens de impostos, vantagens fiscais, tudo isso levou para as pequenas e médias cidades essas indústrias e, consequentemente, uma parte dessa população. Outra coisa importante dentro desse movimento interno que nós temos no Brasil é o que está acontecendo agora, no início do século XXI. O Nordeste sempre foi considerado uma região de reposição, desde lá do final do ciclo do açúcar, falamos isso, né, nesse momento, há pouco tempo atrás, e aí, consequentemente, a partir de agora, o que é que está acontecendo? Está havendo uma pequena reversão. A gente pode chamar muito disso de imigração de retorno. As pessoas se aposentam e as pessoas acabam voltando. Né? As pessoas que foram para o Sudeste na década de 50, 60, 70, muitas delas se aposentaram e agora estão voltando para viver o resto de sua vida no Nordeste. Mas não é isso não. O Nordeste vem crescendo muito economicamente. E a gente tem, dentro desse contexto, um retorno ou uma vinda para o Nordeste por parte de imigrantes. Principalmente no litoral, turismo. O turismo é um dos fatores mais imprescindíveis nesse contexto. A gente não pode esquecer, por exemplo, os grandes centros turísticos do norte da Bahia, os resorts, né? A gente não pode esquecer de Pernambuco, a gente não pode esquecer de Alagoas, a gente não pode esquecer do Rio Grande do Norte, a gente não pode esquecer do Ceará, que se tornaram grandes centros de turismo. E mesmo outros centros menores, como Aracaju, por exemplo, ou como Paraíba, né? João Pessoa, Campina Grande, também se tornaram áreas atrativas num contexto menor do que esses grandes centros, mas também aceitável. O crescimento também vem acontecendo nessas áreas. Muita gente em busca de emprego, muita gente em busca, profissionais qualificados em busca de uma condição melhor de vida, sair daquela, entre aspas, muvuca, que são as grandes cidades no Centro-Oeste. Tudo isso acabou atraindo as pessoas, principalmente para o Nordeste. Então, esses seriam chamados movimentos de migração internos.